É, Olá, pessoal. Antes da gente passar para os exercícios, para os exemplos, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês a respeito dessa tarefa 1 da aula 10, tá? Eu tenho certeza que é a primeira vez que vocês pegam uma lista das que eu fiz até aqui, que se você não estudou, não acompanhou aí o que eu fiz nas últimas aulas, provavelmente não tenha nem ideia do que está acontecendo. Tem que estudar para poder se atualizar, né? Isso porque esse é o primeiro conceito realmente a nível universitário. Tudo que a gente fez até a aula 8 era matéria de meio que revisão de ensino médio, ensino fundamental, matemática básica e por aí vai. Então aqui a gente na aula 9, aula 10, a gente começou com conceitos mais elaborados, conceitos a nível, digamos assim, de graduação mesmo, tá? Não menosprezo, gostaria que quem não consegui acompanhar bem as listas ou as aulas, é porque você teve deficiência na sua formação de ensino médio, faltou, sei lá, N fatores na sua formação lá, não vem ao caso aqui, eu não posso dizer quais são, não conheço a formação de cada um, mas o fato é que sem essa formação básica você vai ter problemas, porque você escolheu um curso na área de exatas e os cursos da área de exatas pressupõem um bom conhecimento da matemática básica, tá, gente? Não é só para as disciplinas do ciclo básico, como mais ainda para disciplinas do ciclo profissionalizante. Então vocês vão ter que, de alguma maneira, adquirir esses conhecimentos, tá? Então, quem teve dificuldades precisa estar se atualizando, gente. A ideia dessas primeiras 8 aulas que eu fiz, e das 8 listas, algumas pessoas me pediram: professor, faz as listas. Pessoal, eu não tenho tempo para fazer essas listas. As listas até a aula 8 eram listas de revisão de fundamentos de matemática básica do ensino médio, ensino fundamental e ginasial, tá? Algumas listas que eu vou passar agora, a partir de agora, como essa daqui, que eu sei que muita gente vai ser um baque, né? Ainda não está acostumado com as ideias, então eu vou fazer alguns comentários sobre como vocês devem proceder, mas a melhor estratégia para vocês aprenderem essas coisas é fazendo, gente. Cursos de matemática não se aprende assistindo filme, não. Então, eu não estou fazendo filminho para vocês assistirem e aprendi cálculo. Eu estou dando algumas ideias nos vídeos para vocês conseguirem desenvolver os exercícios que estão nas listas, que estão nos livros, tá? Então, entendam isso. No nível universitário, você alcança quase de 50 a 60% do aprendizado sozinho. Então você pega as aulas e vai estudar, vai fazer os exercícios, vai desenvolver os conceitos. Não é só no cálculo, mas em todo o curso. É uma tendência natural. Quando você vai para um mestrado, isso aumenta, a independência aumenta mais ainda. No doutorado, mais ainda. E o pós-doutorado, você quase que faz tudo sozinho, tá? Então, aquilo que vocês tinham no ensino fundamental, no ensino médio, que o professor passava a mão na cabeça e quase que puxava vocês pela mão, isso não ocorre na graduação, gente. Entendam isso, tá? Então, vocês precisam se virar, correr atrás. Eu sei que é pandemia, é só internet, isso é um problema. Sim, é diferente, não é um problema, gente. É diferente, mas a aula que eu daria em sala de aula, eu estou dando para vocês aqui com um privilégio que vocês têm de poder assistir a aula quantas vezes quiser. Algumas dúvidas que vocês tiverem, é só me procurar no chat, eu respondo todas as mensagens que eu recebo, não fica nenhuma sem responder. Então vocês sempre terão resposta. E se não estiverem satisfeitos com a resposta, se não entenderam mesmo com o que eu respondi, podem perguntar de novo e sempre eu vou estar tentando passar o conceito para vocês. Mas entendam isso. Vocês precisam se tornar mais independentes no estudo. Isso é uma característica dos cursos de graduação, gente, tá? Se você escolheu a graduação, principalmente na área de exatas, você vai disputar contratos, vai participar de licitações, vai ter que planejar projetos e entrar numa disputa com outros profissionais para ganhar o direito de executar um projeto. E isso tudo, gente,
é algo de vocês, individual de vocês. Vocês vão estar no mercado de trabalho e não vão receber benesses. Vocês vão disputar projetos, disputar vagas, disputar trabalho com outras pessoas. Isso que nós fazemos faz parte da formação de vocês. Vocês precisam aprender a se virar sozinho também. Vocês não estão abandonados, é claro que não, eu vou estar aqui, estou aqui sempre. Vocês veem que eu publico material todos os dias, ou seja, eu estou produzindo material para tentar fortalecer os conhecimentos de vocês, mas eu não vou, não tem nem como passar tudo bonitinho, detalhado, com migalhas, para que vocês entendam tudo muito claro e consigam levar a vida com muita tranquilidade. Se você não está se incomodando na cadeira, se não está se coçando, se não está reclamando, se não está achando um pouco desconfortável esse curso, só tem duas possibilidades. Ou você é um gênio, é muito bom e está conseguindo levar o curso, beleza, ou você não entendeu nada, né? Você está no lugar errado, porque fazer um curso pela primeira vez de cálculo e você é uma pessoa normal, é um curso difícil, gente. Então você vai se incomodar, vai se sentir desconfortável, vai apanhar, vai fazer lista, vai errar, vai acertar. Isso acontece com todo mundo, tá? Dito isso, pessoal, desculpem tomar um tempo conversando com vocês sem poder ouvi-los. Podem responder no chat, nas mensagens. Mas é importante porque tem muitos alunos que estão um pouco perdidos com relação a isso. Eles ainda não têm o contato com o meio universitário físico e estão um pouco perdidos e reclamam muito da falta de pegar pela mão e levar. Isso não vai acontecer nem no meu curso, nem em nenhum curso e menos ainda quando vocês estiverem nas aulas presenciais. Na universidade, no curso universitário, curso superior, você tem de 50% a 60% dos conteúdos que se virá sozinho. É uma característica do curso. Você tem que ir atrás de livros, e estudar e procurar professor e monitor para tirar dúvidas, tá bom? Dito isso, eu vou passar agora para vocês uma rápida revisãozinha aqui, um rápido comentário sobre as questões dessa lista. Eu gostaria que todos fizessem essa lista e procurem fazer sozinhos e, se necessário, discutam com colegas, mas evitem procurar a questão pronta, tá? É muito importante que vocês entendam essas ideias aqui e consigam desenvolver. Tá? Então, um comentário rápido. Olha só, questão 1. Calcule os limites. Espera aí, eu vou calcular um limite. Então, eu tenho que ter visto os conceitos das aulas. Então, nas aulas eu falei para vocês. Primeiro, se você pode, aplicando a função no ponto, encontrar um certo valor real lá, um valor determinado, vale aquelas propriedadezinhas que eu falei, limite da soma, limite de constante vezes função e etc. Então, se você consegue aplicar no ponto e encontrar um valor, acabou, gente. Não tem dificuldade para calcular os limites. Então, sempre que você tiver que calcular um limite direto no ponto, tá vendo? Não é pela definição, é para calcular o limite, você aplica no ponto. Se você consegue calcular, ótimo, achou o valor do limite é aquele. É dessa forma que a função se comporta naquele ponto. Se você consegue dizer como ela se comporta naquele ponto, aplicando no ponto, acabou o problema, tá, gente? É mais ou menos essa ideia aqui nesse exercício 1, deem uma olhada. No exercício 2, bom, vocês notem que no exercício 2 tem um limite lateral, tá vendo? Tem um maisinho aqui em cima, tem um menos aqui, ó, tá vendo? Então é limite lateral. Limite lateral tem uma razão de ser, tá? Observem aqui, por exemplo, ó. Aqui você tem x² mais x dentro de uma raiz. É razoável você pensar que eu não poderia ter, por exemplo, um valor negativo aqui dentro. Então, não é o caso aqui, eu acho. Provavelmente não vai acontecer exatamente no zero isso, tá? Mas mesmo assim, o que eu estou pedindo aqui é que vocês calculem esse limite próximo do zero. Todo limite é próximo do ponto, mas nesse caso aqui é um limite próximo do zero. Mas próximo de que maneira? Próximo do lado direito. O lado direito, gente, é o lado positivo do zero, tá? Então, você vai calcular o limite dessa função no lado positivo do zero e vai dar uma resposta aqui. Aqui, por exemplo, olhem só, eu tenho o logaritmo de x menos 1. Se você pegasse valores do lado esquerdo do 1 aqui, ó, seria, por exemplo, 0,99 e colocasse aqui,
você teria menos 0,1 e o logaritmo não está definido para valores negativos. Portanto, não faria sentido eu pegar valores à esquerda do 1, tá? Então, aqui eu vou calcular o limite à direita do 1. E aí eu vou tentar, de alguma maneira, pensando no gráfico da função logarítmica ou alguma maneira, tentar dar uma resposta para esse limite, tá, gente? Aqui, calcular o limite à direita do 1, onde a função f é se x maior do que 1, ou seja, se x tem valores maiores que 1, tem essa regra. Se x tem valores menores do que 1, notem que é maior do que meio, essa função está definida para frente do meio, vai ter essa regra aqui, tá? Mas eu só quero que vocês calculem o limite para x tendendo a 1 pela direita, tá certo? Mesma coisa aqui, tendendo a 2 pela esquerda, tá? Dei uma olhada, essa é a ideia, limite lateral, só calcular o limite lateral. Diga se os limites existem ou não existem. Pessoal, aqui tem uma propriedade que eu disse para vocês lá na aula que diz o seguinte: o limite existe, vale L, se os seus limites laterais, naquele ponto, existem, e vale também L, a esquerda e a direita do ponto, tá certo? Então, se você, de repente, você pode aplicar no ponto aqui, se você conseguir aplicar no ponto, também segue o princípio daqui do primeiro exercício que eu falei para vocês. Conseguiu aplicar no ponto, acabou. Mas, se não, você, para resolver esse problema, lembra da propriedade que eu usei na aula, que eu falei na aula lá. O limite existe se o limite lateral à esquerda for igual ao limite lateral à direita. Tá? Se os dois limites laterais existirem e forem iguais, você diz que o limite existe. Aqui, então, você vai calcular o limite à esquerda. Ó, pega aqui um cara à esquerda, bota aqui, vê o que acontece. Pega um cara aqui, por exemplo, 2. Você tem que calcular dois limites laterais. Pega uma à esquerda, será que dá? Se pegar a esquerda é, por exemplo, 1,99, não tem problema. Pega uma à direita, por exemplo, 2,1, é possível? Calcula o módulo disso, vê o que acontece. Aqui, pessoal, é um exercício bem parecido, só que o módulo foi para dentro do logaritmo, tá vendo? E tenta calcular o limite à esquerda, o limite à direita, tá certo? Para ver o que acontece. E aqui, x tendendo a 1, 1 sobre, tá? Novamente, calcula o limite à esquerda do 1. Notem que aqui é 1, né? Não é mais o 2. À esquerda do 1, à direita do 1 e vê o que acontece, tá? Então, calcule os limites laterais e verifica se são iguais. E se forem iguais, o limite existe. Se não for possível calcular... Pessoal, infinito não é valor de limite, tá, gente? Ah, deu infinito, então o valor do limite, o limite existe, é infinito. Não. Se deu infinito, o limite não existe, tá? Deu infinito, mais ou menos, o limite não existe, tá bom? 4. Levantar a indeterminação e calcular o limite. Aqui não tem muito segredo, né, gente? Está dando 0 sobre 0, acha uma maneira aí, se vira, acha uma maneira de fazer aparecer a indeterminação, corta e calcula o limite, tá? Mesma coisa, verifica se dá para calcular, não dá. Uma sugestão aqui, ó, nessa D, olha só, se você aplicar em 0, vai dar 1 mais 1, 2, menos 2, porque aqui vai dar 1, vai dar 0 sobre 0. Está aqui, ó, a indeterminação. E agora? Pois sempre que vocês observarem coisas do tipo quadráticas aqui, pensem em completar quadrados, é sempre uma alternativa, tá? E veja o que acontece. Aqui, levantar a indeterminação, calcular outra vez, ó. Tende para 1, será que é uma indeterminação? Raiz de 1 é 1, menos 1, 0, sobre 1 menos 1, 0, pois aqui tem várias indeterminações, e aí vocês se virem aí, levanta a determinação e calcula, mãos à obra. Pessoal, dá um pouquinho de trabalho, mas vou só lembrar para vocês, a aula de vocês é de 2 horas cheia. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu daria 2 horas para vocês cheio de aula, faríamos tudo isso aqui na sala de aula, tá? Mas não é o caso, eu também não posso fazer vídeos de 1 hora, porque ninguém aguenta assistir vídeo de 1 hora, é uma tendência natural as pessoas perderem o interesse a partir da meia hora de aula, tá? É difícil você manter a atenção num vídeo de matemática tanto tempo, tá? Então, eu não gravo aulas muito mais do que 40 minutos. Mas não significa que a aula de vocês esteja sendo de 40 minutos, porque você pode completar e deve completar o tempo de aula fazendo as listas que eu deixo. Por isso é que eu deixo lista, porque a aula de vocês é de 2 horas.
Eu dou uma média de 30 a 40 minutos de aula teórica e vocês terão ainda mais 1 hora para resolver. Tudo isso aqui você consegue fazer em 1 hora, gente. Não tem porquê. Eu preciso de mais dias para fazer a lista, porque a lista é difícil. Não sei o quê. As listas, pessoal, são listas de 4 ou 5 exercícios, tá? Isso aqui, ó, é um exercício igual ao outro. Você só tem que repetir para guardar por repetição. É só por isso que tem bastante. Isso aqui é didaticamente pensado. São muitos anos, muita gente produzindo material e a gente se preocupa em como ensinar isso de forma melhor e vocês recebem isso na condição de aluno. E eu sei que é difícil, mas na condição de aluno você não tem a visão do todo. Então, para você, infelizmente, pessoal, parece um pouco opressor, né? Tá isso na moda, mas infelizmente para você cabe pegar, sentar a bunda na cadeira e fazer. Não tem muita alternativa. Quando você tiver sido aprovado no curso, você vai poder olhar de cima, como monitor, por exemplo, e vai enxergar e criticar. Mas agora, quando alguns alunos estão me enviando críticas e não sei o quê, pessoal, eu não posso levar a sério as críticas de vocês com relação à matéria, à ementa, a conteúdo, a forma que é dado o conteúdo. Se querem criticar, você está falando muito baixo, está falando muito alto, está falando de um jeito, tudo bem. Está escrevendo com vermelho, escrevendo com verde, não estou enxergando. Isso tudo é plausível, gente, eu aceito tudo muito bem. Mas com relação a conteúdo, a forma de ser dado, a ementa, essas coisas, vocês não estão na condição É a mesma coisa que o doente, que não é médico, é um doente normal, querer opinar sobre a forma que o médico está tratando a sua enfermidade. O cara estudou 10 anos para tratar, entendem? Eu sei que é um pouco doloroso ouvir, mas é a realidade, tá, gente? Eu sei que é complicado, mas é isso. A gente passa de estágio. E o momento que vocês estão em um estágio, que embora muitos tenham empenho, isso é ótimo, né? Tenham muito empenho, tenham dedicação, vocês vão passar por esse estágio. É importante que vocês entendam que essa forma de trabalhar que nós temos não é a minha forma de trabalhar. Não a sua forma de trabalhar eu não gosto. É a forma que milhares e milhares de professores ao redor do mundo trabalham, tá, gente? Então, é uma forma que dá resultados. E para a pandemia, como é algo novo, a gente está ajustando para as formas que dão melhor resultado, tá? Então, eu estou enviando para vocês, em aulas de 2 horas, 30 a 40 minutos de teoria para vocês pegarem os conceitos e envio listas. A diferença é que você não precisa cumprir essa lista na hora seguinte à sua aula. Quem quiser pode seguir, faz ali 2 horinhas, das 6 às 8, mais ou menos. Mas quem quiser pode fazer no dia seguinte, quando acordar, tomar o café da manhã, estiver melhor disposto, pega a lista do dia anterior lá e faz o exercício, senta, discute. Mas é fundamental que você fique 1 ou 2 horas sentado na cadeira fazendo, gente. Não fica, pega 15 minutinhos, cansei, vou lá, como uma bolacha. Aí faz mais 15 minutinhos, cansei, vou lá, tomo um suco. Vou ligar para minha fulana, vou ligar para o cicrano. Não adianta, gente. Precisa de concentração, tá? Dedicação, concentração. Senta a bunda na cadeira, pega a lista e em 1 hora você faz. Olha as ideias que eu estou passando para vocês. Olha na internet, outros professores dão ideias também, está cheio de aulas. Não gostou da minha aula? Digita lá o tema, lá, limites laterais na internet para você ver. Parece 100 mil temas de vídeos para você assistir. Escolham aqueles que você goste mais, assista, acompanhe outros professores se quiser. Não me importo, desde que você esteja adquirindo seus conceitos e aprendendo, evoluindo, tá bem? Então, até aqui está mais ou menos razoável, você pode resolver essa lista, faça isso dentro do prazo, procure enviar de volta dentro dos prazos, é importante ter disciplina, mas o fundamental é que você tente fazer, se exercite. Se você não exercitar, gente, não adianta. Cálculo, não só cálculo, como disciplinas das áreas exatas, sem a prática, sem a dedicação, como disse o vídeo que eu passei para vocês lá no começo do semestre, professor Clóvis, vai doer, vai incomodar, é chato, é como se você estivesse fazendo um exercício físico, dá estafa, incomoda, mas é assim que se aprende. Se fosse tudo facinho, todo mundo era engenheiro, gente. Todo mundo era médico, todo mundo tinha um curso superior e era muito útil na sociedade, ganhando muito bem, era aquela maravilha. Não é assim, gente.
Os cursos são difíceis, você ganha bem, você está num outro nível quando se forma, justamente porque é algo difícil. Por mais que você tenha uma mente incrível, seja algo fantástico, tenha uma visão de mundo diferente, na hora de alguém te contratar, na hora que você sair com o seu diploma embaixo do braço, for numa empresa, apresentar o seu diploma e quiser ser contratado para trabalhar e ganhar um salário, o que vai valer para aquela empresa é o mérito, é a meritocracia. Goste ou não disso, você vai ser contratado pelo mérito. Vão ter 5 engenheiros lá pedindo emprego. O cara vai dizer qual desses aqui vai dar mais lucro, vai render mais para a minha empresa. Aquele que tiver melhores condições, mais mérito, vai ganhar a vaga, tá? Então, se você quer estar nesse grupo dos melhores, os que sabem mais, que aprenderam, que se desenvolveram mais no curso, entenda logo isso. Você precisa ter o conhecimento, ninguém vai te dar de graça, você vai ter que correr atrás. É assim em todos os cursos de formação profissional. E você vai ter que ter isso. E para adquirir isso, gente, só sentando a bunda na cadeira e fazendo. Ninguém pode fazer por você. Você mesmo tem que sofrer ali, ralar, aprender. E aí sim, você vai chegar em algum dia num nível que você vai ser recompensado por isso. Tenha certeza. Tá bom? Ok, eu vou fazer mais alguns exemplos para fortalecer esse conhecimento de vocês. Qualquer coisa, gente, podem mandar mensagem, me procurar pelo chat ou pelas mensagens mesmo, que eu respondo a todos, tá bem? Ok, obrigado aí pela atenção.